coisas. E no momento em que eu quase tinha pronto o livro, a última reunião, aliás, que eu tive presencial com pessoas foi sobre o livro e passado 3 dias ficámos todos em casa. Então eu estou a ter que me adaptar a esta viagem de ficar e não ir depois de fazer um trabalho tão quieto. E vamos falar bastante ainda sobre o novo livro, mas eu quero deixar esse suspense para o final, para a gente conversar sobre ele. Dentro de casa também começa esse processo das nossas viagens internas, né? E acho que os livros, de alguma maneira, ajudam bastante a gente a canalizar as viagens que a gente deseja fazer, enfim, nesse período de confinamento. Quais são os autores que mais te fizeram viajar a vida toda e quais são os que têm te feito viajar nesse momento, assim? Na verdade, quando me chamaram para este festival e eu comecei a pensar na literatura de viagens, que a primeira coisa que pensei foi, e posso dizer aqui assumidamente, eu nem leio muita literatura de viagens. E depois comecei a olhar para as estantes e a minha dificuldade foi perceber qual era o livro que não era de viagens, qual é a ficção que não é uma viagem. E agora talvez este tempo seja mais do que prova disso, seja com toda a ficção, com a literatura, com o cinema em casa, com os Netflix, com a música inclusive, é que tem sido as coisas que mais nos fazem viajar e que mais tornam suportável esta quietude obrigada. E, portanto, nós conversávamos antes, eu tenho alguns escritores de viagens que eu aponto, o Bruce Chatwin, por exemplo, há um livro dele que é o Debaixo do Sol, que são cartas, são telegramas, são coisas que se juntaram das viagens dele que ele mandava para casa, para a família e para os amigos. O Bruce Chatwin tem uma coisa que eu gosto, que é misturava muita ficção com, com as suas viagens. E nisto, mesmo nas cartas, que a gente acha sempre que uma carta é uma coisa, eles contam claramente o que é que aconteceu, mas que há sempre uma fantasia dele, e é isso, aliás, é a fantasia que me leva para a literatura e, portanto, talvez seja dos escritores de viagens que eu mais gosto. Lembrei-me de outra ainda, quando conversávamos, num outro espectro, que é um livro mais recente, do Jorge Carrión, que é um escritor espanhol, que se chama Livrarias, e que eu gosto muito porque eu também viajo assim. É um livro que ele faz de viagens, só a falar das livrarias onde se vai nos lugares. E eu sempre que planeio uma viagem, a primeira coisa que eu vou ver é as livrarias que estão perto do lugar onde eu vou ficar e as que estão longe, como é que eu posso chegar lá. Ou quando não planeio, a primeira coisa que eu faço quando chego ao lugar, há pessoas que chegam e perguntam, sei lá, qual foi a equipa de futebol que ganhou o campeonato. Eu pergunto, quais são as livrarias mais próximas quando chego ao táxi num lugar novo. E eu gosto muito deste livro, porque ele não só dá muitas dicas de livrarias pelo mundo, como ainda conta as histórias paralelas, porque todas as livrarias têm histórias que guardam e ainda têm o livreiro, que muitas vezes, principalmente nos alfarrabistas, nos sebos, como se diz no Brasil, que já é uma personagem porque recebe todas as pessoas que passam por ali e, portanto, vêm todas cheias de histórias. E por isso é que as livrarias, principalmente os alfarrabistas, são lugares que eu gosto porque as histórias entram e saem constantemente. Já para não falar que são lugares onde uma pessoa se sente sempre, eu sinto-me sempre em casa e por isso tem o lado da aventura, eu posso entrar e descobrir sempre coisas novas e ainda tem o lugar do conforto. Às vezes estamos num lugar novo, estamos cansados, é novidade a mais, a coisa não está... No começo as viagens são sempre difíceis de entrar e as livrarias, tal como as igrejas para algumas pessoas, tal como o McDonald's para outras pessoas, são lugares que têm sempre um cheiro muito semelhante, têm sempre orações num caso, alimento no outro E se caso. calhar uma sensação de pertença, né, também. Que pode, Acho que é o isso. idioma a gente pode até não entender, mas o odor é o mesmo, a sensação é a mesma.
Tem uma coisa que eu acho muito, muito bacana da questão da viagem na literatura. Não necessariamente a literatura de viagem, porque eu acho que literatura de viagem pode ter uma conotação muito ampla, né? E, em sendo assim, nesse momento eu penso, por exemplo, no outro lugar da gente. Por exemplo, o João Cabral de Melo Neto. Eu gosto sempre de falar nele, porque ele é um autor enorme brasileiro e que tinha uma relação muito, muito próxima com Sevilha, né? E isso aparece frequentemente na obra dele. Tem sempre Sevilha, não em uma obra específica, mas tá ali. Sevilha está presente porque está presente nele, né, de alguma forma. Então, eu acredito que existe o outro lugar, né, sempre. E vejo isso, por exemplo, eu quando escrevo tenho muito Portugal, eu escrevo sobre o Brasil. O Caetano Veloso ele fez um disco inteiro sobre o exílio em Londres, né? E isso está sempre presente, o outro lugar. Se tu tivesse que escolher, tu teria um outro lugar para ti ou tu teria vários outros lugares? Bom, durante muitos anos, e acho que isso foi nítido no meu primeiro livro, eu tive um outro lugar, que ora era o Rio de Janeiro, ora era Lisboa, porque eu, quando estava num, tinha saudades do outro, e quando estava no outro, tinha saudades de um. Durante muitos anos eu tive o outro lugar. Antes tinha vivido em Madrid, em Espanha, e tinha a mesma sensação com Lisboa, embora fosse mais unidirecional, porque eu passava realmente muito tempo em Espanha e sentia muitas saudades de Portugal. O Rio-Lisboa foi uma coisa mais ir e vir, e deixou uma marca muito forte, principalmente na minha escrita. Mas, passado um tempo, embora eu me tenha acostumado a viver assim, com o outro, nós temos sempre o outro, não é? Há sempre um outro lugar. Às vezes o outro lugar é mesmo um outro, uma outra pessoa. Onde quer que a gente esteja, há sempre uma memória de alguém, uma sensação de pertença, e isso tanto nos faz seguir para a frente, como às vezes nos atrasa um bocadinho. Eu acho que isso pode acontecer com a pertença aos lugares. Às vezes a saudade, esta palavra tão nossa, pode atrapalhar um bocadinho as coisas. Nessa minha experiência entre Rio e Lisboa, embora durante um tempo tenha sido muito produtiva, chegou uma altura que eu precisei de parar um bocadinho com essa ida e volta, mesmo que fosse mental. E a aventura nos últimos anos tem sido precisamente o oposto, tem sido ficar. Eu gosto muito do lugar onde vivo, do lugar onde estou, dos livros que eu posso ter à volta e, portanto, das viagens que eu posso fazer. É muito bom fazer algum sossego e ter... Bom, este discurso agora talvez já não se aplique, porque eu costumava dizer, eu agora vivo aqui, gosto de viver aqui, e sempre que se puser e posso, eu posso viajar para outros lugares. Agora não é bem assim, agora eu estou aqui e aqui vou ter que ficar durante um tempo. Esta situação fez outra coisa, que foi... Nós somos uma geração que podia viajar a toda a hora, quando assim, quando financeiramente isso era possível, e agora subitamente aconteceu uma coisa que ninguém estava à espera, que foi: onde está, fica. O facto de nós termos a sensação que podíamos constantemente viajar, fosse para outro país, fosse para outra cidade, fosse para outra rua, essa sensação que estava connosco, fazia-nos muitas vezes adiar decisões. Amanhã eu faço porque amanhã eu posso ir. E subitamente caiu uma coisa que disse: onde está, fica. O que decidiu, em princípio, agora durante um tempo vais ter de lidar com isso e olhar para isso sozinha. Até porque E eu essa acho que... sensação também, não só a questão do confinamento, mas se calhar tem um monte de pequenas ou grandes situações para acontecer no mundo que deixam a gente espantado, né? Porque não é somente a pandemia, mas outras coisas ocorrem no mundo, né? As questões políticas
guerras, situações tenebrosas, isso deixa a gente também fazer uma espécie, e eu vejo muito isso, por exemplo, com as pessoas do Brasil, os escritores do Brasil, que têm feito viagens tristes, né? Porque isso te conduz a viajar de alguma forma também, não acha? Isso que você está a dizer, que o mundo continua com as coisas más e aparentemente também com as coisas boas. Eu sei que sim, mas está difícil de ver. Porque eu acho que há uma das coisas aqui muito complicadas que está a acontecer, que é a questão do monotema. Se a gente liga o noticiário, é sempre a mesma coisa. Se a gente vai na rua, porque agora já se pode em Portugal sair para ir dar um passeio, para ir ao café, para ir... O tema é sempre o mesmo. Se a gente fala com a família, por muito que queira falar outra coisa, vai sempre dar, se não à doença, ao confinamento, se não ao confinamento, ao desconfinamento, se não ao desconfinamento, à morte, se não à morte, ao hospital. É importante falar disso, não temos como esquecer, até porque fisicamente estamos trancados, os que estamos saudáveis, que já é uma bênção, mas ainda assim trancados. Mas eu acho muito perigoso o monotema, porque ter uma população inteira, e eu não me lembro, e não sei se alguém na minha geração, na geração anterior e na geração dos meus avós, se lembra do mundo inteiro estar consciente da mesma situação, salvo raras exceções, em vários cantos do mundo, toda a gente está focada na mesma situação. Mesmo que haja... Continua a haver guerra, continua a haver... Mas mesmo isso agora está dependente, porque aqueles que ajudavam estes já não ajudam, porque agora têm os problemas deles. Porque, por um lado, sim senhora, queremos ajudar-nos uns aos outros, mas ao mesmo tempo temos medo de nos tocar. Mudou tudo. Assusta-me o facto de não podermos sequer pensar noutras coisas. É isso que eu acho que vamos ter que ter atenção, que não é exatamente um egoísmo, pode ser até uma salvação, e eu não digo só mental e emocional, porque isso é claro, mas uns dos outros, de chamarmos a atenção para outras coisas. Quando isto tudo começou, o David Hockney, pintor, ele tem uma página de Instagram e ele publicou um desenho de umas flores e dizia: isto não pode cancelar a primavera. E não cancelou. Ela está aí. Hoje não dá para ver exatamente aqui em Lisboa, mas ela está aí. E está aí para nos ensinar. Está aí para nos ensinar talvez mais do que nunca. Esta coisa que toda a gente fala, de que a natureza se faz ver, ela já estava aí, só que nós estávamos a tapá-la com esta sensação de que o homem é a figura mais importante deste planeta, e isto vem-nos dizer que somos todos uma coisa só, estamos todos ligados, e se isto começar se forçarmos muito a engrenagem com esta coisa de somos tão grandes e somos maiores do que tudo, podemos entrar na outra natureza que não é nossa, as coisas começam a ficar complicadas. E me diz uma coisa, e agora falando de coisa boa, no momento que se puder, então, fazer uma nova viagem, a gente falou um bocado aqui sobre tuas viagens antigas, tu falaste de Madrid, do Brasil, e como isso foi importante, inclusive, para o teu processo de produção, de escrita, mas e agora, né? Acabando isso tudo que a gente está aqui a viver, como que a gente pode pensar, como que tu pensa no depois, né? Quais são as viagens, por exemplo, que tu gostava de fazer, que te renderiam, que podiam te render ótimos livros, ou uma ótima escrita, ou um ótimo poema, e mais ainda, por qual motivo a viagem ela é tão estimulante da escrita, na tua opinião? Olha, nós, humanidade, ao que parece, começámos nada quietos. Nós começámos povos que andam sempre à procura da comida, do melhor clima, de fugir ao frio, de fugir ao gelo. E desde o princípio que a gente sabe que o homem das cavernas faz bonequinhos nas paredes. E isso era uma coisa da observação.
Se você for ver, os animais que eram desenhados podiam ser tanto... Há quem diga que era uma espécie de um ritual de agradecimento por poder comer os animais, outros era para deixar a marca para o próximo que vem a dizer o que há por perto. Desde o começo que a gente viaja e tira notas. Muito antes da palavra escrita, já lá estava o desenho a deixar notas no caminho. E, portanto, eu não acho... Existe esta constante... Há várias mitologias que nos acompanham e uma delas é a mitologia do fim do mundo. Nós fizemos vários fins do mundo, constantemente se fazem fins do mundo e se prevêem fins do mundo, mas nunca, na minha geração, nem na anterior, ele pareceu tão aqui. Porque a verdade é que um mundo acabou. Qual é que vem depois? E como é que vem? Eu não tenho a menor ideia. Se nós vamos deixar de ser homens e de fazer as coisas, de tirar as nossas notas, de continuar a sonhar, de continuar a desejar, não. Quando isto tudo acabar, então acaba o mundo. Mas nós não vamos parar de fazer literatura de viagens mesmo quietos. Para responder à sua pergunta, mais isto para dizer, porque eu não faço ideia quando é que isto vai acabar, nem como é que vai acabar, nem como é que vamos poder viajar. Mas pensando assim muito rapidamente, estranhamente, embora me pudesse apetecer ir para o meio do mato, para o meio... Eu gostaria mesmo era de voltar à Itália, porque eu tenho visto muito a Itália e o que se tem passado com eles e a maneira como eles estão a sobreviver a isto, e dá umas saudades imensas daquele lugar e ver muito da nossa civilização europeia começa ali. E o fim do mundo ter começado... Eu não estou a fazer... Não quero que há grandes metáforas, isto aconteceu porque aconteceu, eu não acho que isto foi uma intervenção divina, isto foi... O mundo tem estas grandes tropeções. A coisa aconteceu em Itália, onde o nosso mundo Mas tem uma começou a simbologia voltar. poética, né? Tem, mas é Tem. difícil fazer poemas ainda em cima disto. Seja como for, a gente vai lendo os relatos das pessoas, dos romanos, por exemplo, a passearem na própria cidade e falarem de como as ervas finalmente começam a crescer entre os paralelepípedos da rua, porque as pessoas já não caminham, como se pode atravessar o Coliseu a pé, porque não há ninguém, e como eles estão a olhar para a própria cidade, para a própria civilização, às vezes, coisas que a gente não via porque tudo era souvenirs e postais e rapidez, porque muitas vezes havia isso também. A gente viajava quase para marcar no check. E agora, mal ou bem, voltámos a aprender a lentidão. Com certeza, se um dia pudermos voltar a viajar, vai ser com muito mais tempo para observar. Seja eu ir aqui a Roma, ou eu tenho visto nos lugares à minha volta coisas que eu nunca tinha visto. Quando eu vou passear um bocadinho, esticar as pernas, eu vejo detalhes que eu nunca tinha podido observar, porque tinha que prestar atenção se vinha um carro, porque tinha alguma coisa para fazer, e agora não. E, portanto, isto tem um lado muito duro, mas tem um lado muito humano, muito... Estamos muito mais perto das coisas, porque temos tempo. Tens uma relação com a Itália também, de alguma forma, né? Uma certa proximidade. Hum, Como é isso para ti? Assim, tem uma viagem aí sua com a Itália, não tem? tem. Foi das primeiras viagens que eu fiz, talvez seja isso também. Era adolescente e fui passar uma temporada curta, um mês e meio em Florença. E era agosto, estava um calor dos diabos. E, portanto, eu vi mais Florença por dentro do que por fora, porque era bem mais fresco por dentro dos lugares. Atravessei, passei horas e horas e horas a observar aqueles museus, aquilo tudo, e depois tenho uma memória muito mais de Florença lá fora à noite, porque era muito mais fresco. E, portanto, é uma cidade que eu tenho um carinho imensíssimo. Mais tarde, depois, estudei em Milão, já mais adulta, mas é engraçado porque Milão foi mais tempo, foi quase um ano. E sempre que podia, apanhava o comboio e ia para Florença porque era ali que eu chamava casa. Depois passaram muitos anos e foi o Brasil e eu esqueci. E agora
está tudo a vir. É engraçado porque isto, para além dos lugares, e voltando à ligação entre os lugares e as pessoas, que um lugar pode ser uma pessoa, eu acho que a maioria das pessoas agora podem dizer que neste tempo conseguiram ver o que era realmente importante. O que é que eu preciso agora para estar bem? Preciso ter saúde, preciso de comer, mas quem são aqueles que eu quero comigo? E isto foi muito claro nisso. E o mesmo vale com as memórias. Houve memórias que chegaram de lugares que eu já não tinha tempo para pensar nelas. E agora estão aqui. É engraçado você fazer essa pergunta. Eu não sabia porque a Itália e talvez tenha a ver com isso. Eu queria dar uma pausazinha na nossa conversa para ler aqui uma pergunta que foi selecionada do público que está assistindo. A Luísa Costa Macedo pergunta como foi a história da publicação do seu primeiro livro. Se tem uma história por trás disso, acho que é isso que eu percebi da pergunta. História, não tem grande história, na verdade. Eu escrevi um livro, vivia no Brasil, vim para Portugal e recebi um e-mail do editor da Tinta da China a perguntar se eu, porque tinha lido alguns poemas meus que tinham saído nos jornais quando eu vivia no Brasil, e perguntou se eu tinha alguma coisa, e eu tinha escrito um livro nos últimos meses e disse: tenho aqui alguma coisa. E estava pronto, estava praticamente fechado. E foi isso, foi a história. E aí começou tudo, né? E aí Começou tudo. aí ou começou antes? Não, o quê? O quê exatamente? A história de Matilde, a poeta. A história, eu acho que a história de Matilde, a poeta, que agora até já não é assim tão poeta, porque o próximo livro não é de poesia, mas talvez comece antes, comece o tempo que eu morei no Rio de Janeiro, e por falar em viagens, muitas vezes quando viajamos para um lugar tão longe de casa, aproximamos um bocadinho mais de nós mesmos. Eu acho que a viagem tem isso, procurando aqui nos livros de viagens que tinha aqui em casa, muitos deles são diários, muitos deles marcam o dia, marcam o clima, marcam coisas que de outra maneira a gente não repararia, e marcam sensações. Portanto, a viagem é muito engraçado porque a gente, ao olhar tanto para fora, para o clima, para as horas, para o dia, para as pessoas em volta, mas a gente vai connosco para qualquer lugar. E isso aconteceu comigo no Brasil. Eu fui sozinha, não conhecia ninguém quando cheguei, portanto tive mais tempo para olhar para mim, para saber Ai, me começar a tentar desculpa, ser quem eu era. eu queria te fazer uma pergunta pessoal que sempre me ocorreu, mas que não tive a oportunidade de fazer. Por que o Brasil? Por que tu foste parar no Brasil? Não sei, sempre tive toda aquela mitologia da canção que chegava aqui, Sim. principalmente pela música. Havia uma coisa na verdade a história tinha um primo que é muito meu amigo, que viveu lá um ano antes, e muitas vezes me ligava e dizia: tu tens que vir aqui, tu vais gostar disto, porque aqui as pessoas também escrevem, também tocam, também dançam, e isso não é estranho. Principalmente no Rio de Janeiro havia muita coisa da música presente, e realmente eu fui lá ver para ficar umas semanas, se o primo tinha razão, e aterrei num aeroporto que se chamava António Carlos Jobim, e isso para mim foi logo o primeiro sinal. Disse: espera aí, o aeroporto principal da cidade leva o nome de um músico. Isso quer dizer que aqui talvez a arte seja levada de outra maneira. Não vou dizer mais séria, mas vou dizer talvez faça mais parte da vida das pessoas sem problema. E é verdade, e é verdade. Que bonito isso. Agora, voltando para as viagens, tu me falaste um pouco da tua relação com Moby Dick nas notas, e eu achei isso bonito também da gente falar, porque tem a coisa da janela. Me conta qual é a história de Moby Dick para ti, assim, como livro. Não, é um livro que eu posso passar 2 horas na mesma frase, porque é sem fim. Eu costumo ler uma vez com a tradução portuguesa e com a versão original, porque aquilo é tão cheio de twists
que muitas vezes na tradução é uma coisa e não faz mal porque também é uma coisa boa e é só uma derivação, é um livro extraordinário sem fim, mas é um livro que se pode chamar um livro de viagem, porque a gente acompanha todo o percurso de um homem que vai para o mar e vai pelas estalagens, mas reza a lenda, isso era o que a gente falava, que o Melville escreveu o inteiro praticamente sem sair do quarto, só com um arpão encostado à parede. E isso para mim diz muito, muitas vezes, sobre aquela coisa que eu dizia de toda a literatura, é a literatura de viagem, porque eu também passei o último ano a escrever um livro quase sem sair de casa e saí tanto de casa, porque na literatura, quando a gente começa a entrar no mundo da fantasia, da observação, de misturar as nossas memórias com as memórias dos outros que lemos nos livros, nas coisas que a gente vê lá fora, é uma viagem sem fim. Isso também acho que dialoga até com a história do Manguel, né? Do Dicionário de Lugares Imaginários, que a gente também falou, que é um catálogo das terras que existem só na fantasia. E eu acho isso super bonito, eu adoro o Manguel, mas isso do Xanadu, do Shangri-La, o Wonderland, a Nárnia, ao mesmo tempo tá ali o Moby Dick também tem essa viagem imaginária, mas que existiu no lugar imaginário e que depois se torna real, né? Porque em algum momento, por exemplo, a Passarga do Manuel Bandeira, né? Ela é tão real, aquele lugar, uma viagem para Passárgada é algo que faz parte da vida da pessoa que lê aquilo, né? Você, quando pensa em Passárgada, você pensa naquele lugar descrito por Manuel Bandeira, né? Isso é super bonito. E acho que tem tudo a ver mesmo com o que tu falava, com relação ao Flecha. A Matilde está a preparar, para quem está aí a ver, o novo livro Flecha, que, ao contrário do anterior, foi um livro que foi um livro de poemas que foi escrito entre o Rio e Lisboa. Esse é um livro de histórias, foi feito, ela disse, que é menos poeta, o que eu não acredito que seja, mas que, assim como teria sido Moby Dick, foi todo feito em casa, também sem sair do lugar, né? E pelo que eu percebi, são histórias que perpassam desde o Antigo Testamento até a Odisseia. Eu li algo sobre isso ou não? Explica pra gente. Na verdade, o livro ainda nem... Bom, está quase pronto, mas ainda não... É como... Acabei de conhecer uma pessoa, embora eu é que tenha feito, mas acabei de o conhecer e tenho alguma dificuldade em falar sobre ele. Mas sim, são histórias... Isso aí que você falou, sim, porque tanto o Antigo Testamento, a Odisseia, estes livros que eu estava, o Bruce Chatwin, são coisas que me acompanharam muito nos últimos anos e muitas histórias da Flecha, do livro novo, derivam de histórias que eu li. Muitas vezes são interpretações, outras vezes eu pego nesses lugares, porque quando você estava a falar dos lugares imaginários, eu estava a pensar numa coisa de que os lugares imaginários têm uma, em contraposição aos lugares reais, são invioláveis. Existem ali e é impossível uma guerra cair sobre eles, uma epidemia cair sobre eles. Quer dizer, não é agora que vai entrar uma guerra em Nárnia. As que há, já houve. E nós já contamos com elas. Por outro lado, é engraçado porque se a gente quiser entrar nesses lugares e trazê-los para o nosso, que foi o que eu tentei fazer na Flecha, ninguém se zanga. Eles derramam sobre as outras histórias sem problema. Os lugares da literatura são lugares que se prestam a misturar-se uns com os outros e com o real. Há sempre qualquer coisinha, eu se pegar no dicionário de lugares imaginários, depois tem Hogwarts, tem Hogwarts e tudo do Harry Potter. São lugares que eu posso ter lido os Harry Potters todos e sei exatamente o que é descrito, mas eu posso trazê-los para mim e misturar com a minha sala. E tenho a certeza que a J.K. Rowling, no caso, não se vai zangar. Peço desculpa que isto entrou aqui qualquer coisa. Para responder à sua pergunta, sim, no meu livro entram muitos outros lugares e então vou ter que reconsiderar a coisa de que os lugares imaginários são invioláveis na mesma,
mas são derramáveis, sem sangue, sem pandemia. E o que a gente pode esperar, então, do Flecha, especificamente? Eu já estou ansiosa, viu? Já tem um tempo que eu espero. Já estou Eu doida também para esperei ler. muito tempo por ele, achei chato foi ele de repente cair exatamente em cima de uma pandemia. Mas é um livro de histórias, não é um livro de poemas. E não é mesmo, quando eu entreguei na editora, eh, ouvi uma resposta que era: pensei que me ias enganar. Achei que era poesia mascarada de histórias, mas afinal não é, são mesmo histórias. E são histórias mesmo. Quando eu digo histórias, as pessoas perguntam, mas são contos? Não, são histórias. Mesmo antes disto tudo, e agora para mim ainda é mais óbvio, a importância das histórias, da ficção, destes mundos paralelos, estas coisas que a gente tem segredadas desde o princípio do mundo à volta das fogueiras, na mesma altura em que se faziam os risquinhos nas cavernas, quando começou a haver o fogo, já nos sentávamos à volta do fogo para ouvir tanto o crepitar do fogo, que para mim já diz coisas, e coisas muito antigas, como as palavras que vamos trocando, os grunhidos que fomos trocando, os barulhos dos animais. Eu acredito que em todas as coisinhas vivas existem histórias. E o que eu tentei fazer com este livro foi uma espécie de uma auscultação das coisas vivas e que já estiveram vivas, até porque eu acredito que tudo que já esteve vivo se arraste para sempre. Daí a coisa da flecha. O livro chama-se Flecha porque eu imagino uma flecha que é atirada em algum princípio do mundo, que a gente, na verdade, por muitas teorias, ok, eu acredito no Big Bang, mas ninguém estava lá, ninguém sabe exatamente como é que foi que aquilo explodiu, o que é que aconteceu. Houve uma flecha que foi lançada e desde então ela está a planar e a atravessar todas as coisas. E então a minha imagem foi de todas as coisas atravessadas fica sempre alguma coisa. No fim, eventualmente, se houver um fim, quando eu escrevi não havia pandemia, portanto o fim estava mesmo muito longe. Mais Mas ela distante, né? cai, ainda está distante, o mundo ainda está aqui. Ela cai em algum lugar e quando cai é plantação, leva todas as histórias, tantas historinhas de pequenos gestos e o mundo começa outra vez. E é assim que eu tenho a imagem que eu tenho que o mundo não acaba, que ele pura e simplesmente volta a começar e volta a começar sempre renovado. Por acreditar nisso, fui buscar várias histórias de várias viagens que fiz, de várias coisas que li nos livros dos outros e de algumas memórias minhas. E contei histórias muito curtas, são mesmo histórias de como se fosse à volta da fogueira. Algumas delas chegam a ter 3, 4 linhas. Nenhuma terá mais do que 2 páginas. São coisas orais mesmo. Ah, tu tens muito essa influência da literatura oral, Matilde? É uma coisa que se perdeu com o tempo, mas que tem voltado, né? Eu tenho visto muito nos últimos, se calhar, 10 anos, essa força da oralidade, da literatura, voltando a se popularizar. Tu tens uma relação com a literatura mais oral? Eu nasci com quase todos os meus avós vivos. E isso faz muita diferença. A geração, 2 gerações acima, desculpe, têm sempre histórias para contar, já viveram muito, já estão mais serenos perante muitas coisas e gostam de contar histórias. E eu, tanto o meu avô materno que eu conheci, como as minhas 2 avós, contaram histórias. E, portanto, para mim, a literatura vem muito antes dos livros. As coisas contadas começam em casa. E eu cresci também fora da cidade e, portanto, também mais próxima da terra, e as pessoas que estão mais próximas da terra, e num tempo que não é assim tão distante, você sabe, num tempo sem internet e sem telefones móveis, e, portanto, as pessoas estavam mais na rua, e na rua propicia-se mais, principalmente mais perto da terra, a conversa. Quando as pessoas estão a trabalhar, vão conversando de coisas, vão soltando, botando conversa fora, não é? Não é assim que se diz. E, portanto, sim, eu sempre dei a maior importância às histórias, podemos chamar de literatura oral, mas elas estiveram sempre comigo. Eu acho que foi talvez mais por isso que eu fui parar à literatura do que ao contrário, do que pela literatura fui procurar a oralidade. Não, foi ao contrário. Perfeito.
Eu tenho agora aqui uma pergunta da Fernanda Ávila. Ela pergunta o que mudou no seu processo de escrita ao longo dos anos e o que você diria a si mesma se tivesse a começar a escrever agora. A mim mesma, não sei. O que eu digo a qualquer pessoa, sim, a mim eu continuo a dizer o mesmo que dizia antes e cada vez digo mais, que é lê, 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 não vais ler. E vai à rua. Bom, neste caso agora não se pode e, portanto, lê mais, porque aprende-se a escrever a ler. A ler, a zangar-se com outros escritores quando não se gosta da escrita, vivos ou mortos, não importa, porque as histórias, a viagem é que vem ter connosco e senta-se ao nosso colo, a decidir por onde se gosta, a tomar cuidado ou não tomar cuidado quando a literatura dos outros, porque isso acontece, nos contamina demais a maneira de escrever e é assim que se aprende. É assim que se aprende a escrever. A ler, a ler, a ler, a ler, a ler. É esse o conselho que tenho para o meu eu mais novo, que é ainda o mesmo que eu me dou a mim quando eu fico demasiado preguiçosa e passo 3, 4 dias sem ler uma linha. Digo, como aquelas pessoas que vão ao ginásio, não estás a faltar ao ginásio. Isso do ginásio acontece mais comigo do que com a escrita, Matheus. Mas e sobre o processo de escrita, o que mudou na sua escrita? Mudou que ficou mais regrada. A verdade é que ficou mais regrada porque a literatura aconteceu na minha vida, como eu dizia, vem antes, vem da oralidade, vem como uma brincadeira, e quando eu digo brincadeira, falo no sentido mesmo lúdico. Foi uma coisa que eu fui descobrindo que me dava um gozo tremendo e, portanto, cada vez ia experimentando mais e como só dava gozo, eu fazia só quando estava bem e coisa que eu fazia quase por desporto e apaixonei-me tanto pelo ofício que agora às vezes, sei lá, as costas já pagam o preço, já tenho o outro lado às vezes da profissão, porque virou mesmo o meu trabalho. Diz aqui que a minha conexão com a internet não está boa, está a ver bem? Está tudo Tá. bem? Assim, agora tá melhor, tá melhor. Fica tranquila, pode responder. Está melhor? Ok. Um, e então agora a minha escrita, o meu trabalho de escrita é bastante mais regrado. Eu escrevo todos os dias, eu tento esforçar-me para lugares onde aparentemente acho que não consigo ir. Quando comecei a escrever era só poesia, coisas muito mais soltas, muito mais ligadas talvez à emoção, e agora o trabalho, não que não esteja aí, eu continuo a ser eu, mas gosto de ir afiando a faca, afiando o lápis com a faca, é mais isso, todos os dias a tentar aprimorar o ofício, porque é um ofício, e é um ofício que eu gosto muito de fazer. Maravilha. A Matilde tem uma Miriam Mira dizendo que adora sua poesia e o programa da Rádio Ping Pong aqui, está avisando para você que acompanha. Ela fez uma pergunta, mas infelizmente a gente não vai poder continuar. Já estamos a acabar, então agradeço imenso a sua presença, o seu aceito por ter aceito participar aqui do Web. Também agradeço a oportunidade de estar aqui com a Matilde. Muito obrigada, Matilde. Obrigada eu. Até. Até, obrigada. Tchau.